No vídeo de hoje vamos finalizar a vida deste grande santo Dom Vital, o Atanásio brasileiro. E por que Atanásio brasileiro? Porque este grande bispo foi comparado ao Santo Atanásio. Santo Atanásio viveu no início do cristianismo e ele ficou sozinho lutando para defender a fé católica. Do mesmo jeito, Dom Vital lutou e defendeu a fé católica sozinho, como Santo Atanásio. Santo Atanásio defendeu na época a Igreja Católica contra o arianismo. Existe uma heresia chamada arianismo e Santo Atanásio ficou sozinho, lutou sozinho e defendeu a fé católica com mais alguns leigos. Do mesmo jeito, Dom Vital foi o grande exemplo aqui no Brasil. O Atanásio brasileiro, porque defendeu a fé católica sozinho. Como nós vimos nos vídeos passados, Dom Vital foi perseguido, porque ele quis defender a fé católica contra a maçonaria. A maçonaria que perseguia a Igreja Católica naquele tempo. A maçonaria que conseguiu conquistar o Rio de Janeiro através de Dom Macedo, que por medo da maçonaria afrouxou, né? E aí conseguiu conquistar o Rio de Janeiro. Mas aí foram para Pernambuco, para Recife e encontraram a resistência do grande bispo Dom Vital. Apesar de jovem, mas resistiu firme. No vídeo passado nós vimos que a maçonaria ela soltou uma lista de maçons católicos, maçons que eram católicos, e todas as pessoas leigas católicos que estavam impostos na maçonaria, e também padres que eram maçons. E Dom Vital, pensando que intimidar Dom Vital, pelo contrário, Dom Vital pegou essa lista, convocou cada padre, pessoalmente, individualmente, para ir conversar com ele pessoalmente. E Dom Vital instruiu esses padres, falando do erro que era a maçonaria, dizendo que a igreja condenava desde 1712 a maçonaria, por vários papas condenaram a maçonaria. E aí muitos padres se arrependeram, apenas 2 não se arrependeram. E os leigos, o Dom Vital também fez com que os padres em cada paróquia instruíssem os leigos para que, se eles fossem filiados à maçonaria, eles abjurassem publicamente, se arrependessem e saíssem dessa seita e voltassem a ser católicos de verdade, né? E algumas confrarias não quiseram obedecer Dom Vital. E tinha confrarias de leigos que eram religiosas. Então Dom Vital recorreu ao Papa Pio IX, né? Então pediu que o Papa Pio IX interditasse essas confrarias leigas. E foi o que foi feito, né? Houve um interdito a essas confrarias leigas. Os padres não poderiam mais celebrar missa, não poderiam celebrar casamento, nenhum sacramento nessas confrarias leigas, porque esses leigos não quiseram ouvir a voz do bispo Dom Vital. Preferiram ficar na maçonaria, não ouviram a voz do bispo, né, e preferiram desobedecer a Deus. E aí o que aconteceu? Com esse interdito houve uma grande revolta da maçonaria, né? Então a maçonaria começou a atacar ferozmente mais ainda o bispo Dom Vital, a Igreja Católica, e começaram a invadir as igrejas. Em maio, no mês de maio, no mês mariano, eles invadiram as igrejas a mando da maçonaria, né? Alguns homens invadiram a igreja, várias igrejas no Recife, ali na Diocese de Olinda, em vários locais da Diocese de Olinda, quebraram as igrejas, saquearam as igrejas, profanaram as igrejas, espancaram as pessoas que estavam na igreja. E qual foi a resposta do grande bispo Dom Vital? Ficou calado, se amedrontou como o bispo do Rio de Janeiro? Não, pelo contrário. Ele escreveu uma carta pastoral contra a maçonaria, condenando a maçonaria em toda a Diocese de Olinda. A Diocese de Olinda comportava 4 estados, como já falei para vocês. Então ele condenou ali nessa carta pastoral. Foi um grande exemplo. Dom Vital, e aí o que aconteceu? Aí chegou a maçonaria, como vocês já sabem, que o Visconde do Rio Branco era o primeiro-ministro, o chefe dos ministros do Império. E aí chamou Dom Pedro II, que era liberal, Dom Pedro II, né? Como nós vimos nos vídeos passados. Dom Pedro II chegou no imperador, então convocou uma reunião para decidir o que se faria com Dom Vital. Foi convocada a reunião com os 11 ministros. Dos 11 ministros, apenas um disse que não ia defender o Dom Vital, apenas um dos ministros. Os outros 10 resolveram condenar Dom Vital de alguma forma, punir Dom Vital de alguma forma, falaram até em prender Dom Vital. E a resposta de Dom Vital foi o quê? Né? Dom Vital escreveu uma carta para o imperador, né? E aí ele diz nessa carta, vou ler um trecho dessa carta. O que pretende o governo imperial? Espera ele que um bispo católico renegue sua fé? Renegue a decisão da Santa Sé, que declarou a maçonaria uma sociedade inteiramente má e oposta à Igreja Católica? Não, 1000 vezes não. Isso seria uma verdadeira e vergonhosa apostasia. A maçonaria poderá ter o prazer, olha o que Dom Vital falou, a maçonaria poderá ter o prazer de injuriar os bispos do Brasil, perseguir os bispos do Brasil, mas não terá jamais satisfação de ver um bispo católico cair de joelhos em terra e adorá-lo. E aí Dom Vital encerra a carta dizendo: devo obedecer antes a Deus do que aos homens. Grande exemplo, Dom Vital, grande bispo Dom Vital.
Então vejam, meus irmãos, este bispo não arredou. E, pelo contrário, ele ficou em silêncio, né? Os inimigos atacaram, quem procurou a briga foi a maçonaria, mas aí Dom Vital defendeu a fé católica, defendeu a virgindade, os dogmas da Virgem Maria. E aí Dom Vital foi perseguido mais ainda. Certa vez Dom Vital, ele começou a ter muita insônia, ter muitos enjoos. E uma testemunha do que foi feito com Dom Vital chegou para ele e disse: Dom Vital, eu testemunhei. A maçonaria lhe mandou lhe matar, né? Envenenaram a comida de Dom Vital. E esta mulher testemunha se arrependeu do que ela tinha testemunhado. Ela sabia do que tinha acontecido, que ele tinha sido envenenado. E aí levou o antídoto para Dom Vital. E, graças a Deus, Dom Vital não morreu ali. Mas já tentaram matar ele naquele momento, né? Queriam matar ele ali, envenenado. Então, em janeiro, os inimigos usaram duas frontes, né? Primeiramente, tentaram prender Dom Vital, de todas as formas. Depois, tentaram também acusar ele, punir ele de forma espiritual, na parte espiritual, usando até mesmo o Vaticano, o Papa, né? Eu vou contar a história, primeiramente, da prisão. Em janeiro de 1974, foi feita a prisão de Dom Vital. O decreto da prisão de Dom Vital. O juiz foi lá prender Dom Vital. Dom Vital levou os policiais. E que interessante a alusão dessa prisão com a prisão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Dom Vital com a mitra de bispo, né? Com o báculo, com as vestimentas de bispo, solenemente, com a cruz peitoral. Os soldados chegaram lá e Dom Vital disse as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: a quem procurais? Os soldados disseram ao bispo Dom Vital. Ele disse: sou eu. Né? As mesmas palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo usou. Forte isso, né? E aí prenderam o bispo. Você imagina aquele tempo que o povo era muito católico, houve uma comoção popular grandiosa. Os católicos se comoveram, toda a diocese de Olinda se comoveu, os padres se comoveram, né? Quiseram defender Dom Vital ali. E ele foi preso primeiramente ali na Marinha de Recife, de Olinda. Mas aí, como viram que as pessoas queriam se rebelar, porque até as senhoras católicas, 200 senhoras católicas disseram: eu darei a minha vida pelo bispo Dom Vital. E aí eles viram esse perigo que poderia ter revolta popular e transferiram Dom Vital para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, meus irmãos, Dom Lacerda, que era o bispo do Rio de Janeiro, ele se ajoelhou diante do bispo Dom Vital. Dom Lacerda, que tinha se amedrontado, se vergonhou, porque aquele bispo mais novo que ele teve coragem de enfrentar a maçonaria, ele não teve. Ele se ajoelhou diante do Dom Vital, né? Se ajoelhou quando encontrou ele Dom Vital e deu a cruz peitoral, a sua cruz de bispo para Dom Vital. Dom Vital ficou preso, né, à prisão. E o julgamento de Dom Vital foi feito pelo Supremo Tribunal de Justiça, que hoje é o Supremo Tribunal, é o STF, né? Antigamente era Supremo Tribunal de Justiça. Imagine, né? O STF hoje, que é corrupto, que é comunista, naquele tempo já fazia coisa ruim, né? Então foi julgado por um juiz maçom, né? Um julgamento totalmente já para condenar, preparado para condenar Dom Vital. Tiveram Dom Vital que permaneceu em silêncio, como nosso Senhor Jesus Cristo no tribunal, quando foi levado para ser julgado por Herodes, por Pilatos, ele permaneceu em silêncio. E 2 católicos se prontiveram em defender Dom Vital, né? O senhor Góes de Vasconcelos, né? Zacarias Góes de Vasconcelos também, e outro defensor católico procuraram defender. Mas o próprio Zacarias Góes de Vasconcelos disse que estava tudo armado ali para julgar Dom Vital. Para vocês terem uma ideia, o Supremo Tribunal de Justiça, que é o antigo STF, ele julgou 163 pessoas e apenas condenaram à prisão Dom Vital. Dom Vital foi o primeiro condenado à prisão pelo hoje STF. Né? Imagine aí, né? O primeiro condenado à prisão foi ele. Foi condenado à prisão de 4 anos. Condenado à prisão de 4 anos. E Dom Vital, quando foi condenado à prisão, ele escreveu uma carta, né, para o povo de Olinda e disse para toda a diocese de Olinda, disse: a igreja nasceu, cresceu e vigorou no seio da perseguição, e por isso nada há de recear. Olha o que ele diz, a profecia: mas o Estado, só o tempo se encarregará de dizer o que será do Estado, né? Ele diria que o Estado, o que irá acontecer com o Estado? A igreja permanecerá firme sempre, porque é a instituição divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o governo que acontece ali também, devido ao exemplo de Dom Vital, o seu amigo de seminário, Dom Macedo, bispo de Belém, também escreveu uma carta pastoral contra a maçonaria. Foi preso também na Ilha de Cobras, porque seguiu o exemplo do seu amigo. Foi corajoso. Dom Macedo foi preso também. Então, 2 bispos presos. Então, imagine a situação. E aí o governo interditou os jesuítas, expulsou os jesuítas de Pernambuco, porque eles evangelizavam aquela região de Pernambuco. E Dom Vital, da prisão, escreveu um belíssimo livro chamado A Maçonaria e os Jesuítas. Quem puder adquirir esse livro do Dom Vital, que ele escreveu quando estava na prisão. A Maçonaria e os Jesuítas. Bem, então, o que aconteceu? Conseguiram a prisão de Dom Vital, os inimigos de Dom Vital conseguiram a prisão dele, mas faltava ainda a punição dele na parte espiritual. E aí usaram o Barão de Penedo, que estava lá na Alemanha, o Império, né, através do Visconde de Rio Branco. O gabinete do Visconde de Rio Branco influenciou o imperador
para que usasse o barão de Penedo que estava na Alemanha para ir a Roma, no Vaticano, falar com o cardeal Ottonelli. Falou com o cardeal Ottonelli e o barão de Penedo mentiu, dizendo que Dom Vital era um rebelde, que a maçonaria no Brasil era muito boazinha, e Dom Vital começou tudo, enfim, mentiu, distorceu toda a história. E aí o cardeal Ottonelli, né, ele fez uma punição a Dom Vital, punindo Dom Vital, dizendo que o Papa era contra Dom Vital e tudo, e essa carta foi encaminhada pelo internúncio. Antigamente era chamado internúncio, né, que é o núncio apostólico, representante do Vaticano no Brasil, que era Monsenhor Sanguini. Monsenhor Sanguini, ele chegou para Dom Vital e quis subornar Dom Vital, e Dom Vital não aceitou ser subornado por Monsenhor Sanguini, permaneceu firme, e não quis ler a carta, porque ele não acreditou que a carta viria de Pio IX, e realmente não viria. Foi uma carta adulterada por esses homens, Monsenhor Sanguini, o cardeal Ottonelli e o barão de Penedo, que mentiram. E aí Dom Vital nem leu sequer essa carta. Ele enviou uma carta para Pio IX, e quando o Papa Pio IX soube da prisão de Dom Vital, de toda a injustiça, de toda a trama que tinha sido armada contra ele, Pio IX começou a agir, né? Pio IX começou a agir, enviando várias cartas para os bispos do Brasil inteiro, conclamando, né, os católicos do Brasil inteiro para defender e pedir a libertação de Dom Vital e Dom Macedo. E foi isso que aconteceu. Então a pressão do próprio Pio IX, pela pressão toda que aconteceu, caiu o Visconde do Rio Branco. O gabinete do Visconde do Rio Branco caiu e foi substituído pelo Duque de Caxias. E uma das exigências do Duque de Caxias foi que libertasse Dom Vital e Dom Macedo, que o imperador libertasse. Então o imperador estava pressionado pelo Duque de Caxias, pelo Papa Pio IX e também pela Princesa Isabel, porque lembre, a Princesa Isabel, a sua filha era muito católica. Então a Princesa Isabel começou a pedir que o imperador também, seu pai, libertasse. E aí houve a libertação, né, de Dom Vital e Dom Macedo. Dom Vital, quando foi liberto da prisão, ele foi para Roma falar com o Papa. Ele foi imediatamente para Roma falar com o Papa. E antes de ir para Roma, ele visitou Lourdes para agradecer Nossa Senhora, que era muito devoto a Nossa Senhora. Foi para Assis agradecer seu pai, São Francisco da Ordem de Caputino, e depois foi para Roma. Chegando em Roma, foi um encontro emocionante entre Dom Vital e o grande Pio IX. Pio IX cumprimentou, meu caro Olinda, né? Cumprimentou Dom Vital. E Dom Vital deu a sua cruz peitoral para Pio IX. Veja que essa cruz peitoral que deu para Pio IX, depois, mais na frente, essa cruz peitoral foi dada Pio IX para outro cardeal, e o cardeal deu para um bispo na Alemanha. E esse bispo na Alemanha que enfrentou Hitler do nazismo, com a cruz peitoral dada em presente de Dom Vital para Pio IX. Que maravilha, né? A gente vê esses testemunhos. E aí Pio IX, né, ouviu Dom Vital, toda a história, e reescreveu uma encíclica contra a maçonaria direcionada para o Brasil, chamada Encíclica Papal Exhortae, direcionada para o Brasil. Aí foi um grande massacre, né? Porque aí chegou essa encíclica no Brasil e a maçonaria foi derrotada a nível espiritual aqui no Brasil, quando chegou essa carta de Pio IX. Porque toda a verdade foi revelada, e Pio IX disse novamente: a maçonaria está condenada, deve se arrepender quem for maçom, né? E vejam que interessante a história de Dom Vital. Quando Dom Vital foi preso, e aquele testemunho, alguns maçons chegaram a se ajoelhar aos pés de Dom Vital antes dele ser preso e encaminhado para o Rio de Janeiro, e abjuraram a maçonaria publicamente: eu não quero ser maçom. E alguns chegaram a rasgar o diploma do maçom na frente de Dom Vital e abjuraram disso. Que maravilha, que testemunho! Este homem conseguiu converter muitos maçons, né? Muitos maçons através do seu testemunho de vida. Dom Vital dizia que os perseguidores dele teriam 3 formas de matar ele. Ou poderia ser de perseguir ele, ou poderia ser exilar, tirar ele do Brasil, ou poderia ser através da faca, de uma navalha, ou através do veneno. Dom Vital dizia que sempre deveria ser pelo veneno que ele deveria morrer. Ele já profetizou a sua morte. E foi o que aconteceu, meus irmãos, né? Em 1878, morre aos 33 anos Dom Vital. E os médicos comprovaram no seu laudo de pericial que ele foi envenenado. Então a maçonaria conseguiu envenenar. E veja que ele morreu aos 33 anos de idade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que grande exemplo, que grande testemunho de Dom Vital. E o que aconteceu com o Império? Em 1869, a maçonaria proclamou a República e derrubou o Império. Né? Profetizou aquilo que aconteceu. Como o imperador Dom Pedro II não se deixou, não escutou a sua filha Princesa Isabel, não se arrependeu, o Império caiu, a maçonaria tomou de conta e proclamou a República no Brasil. Então veja, Pio IX, em sua vida, ainda considerava Dom Vital santo. O Papa Leão XIII, que substituiu o Papa Pio IX, ele quis as relíquias de Dom Vital. Ou seja, esse grande bispo, grande santo. Compre o livro, a biografia de Dom Vital, e descubra mais sobre esse grande santo, que é de Pernambuco, que é do Brasil. Precisamos amar e estudar mais a vida dos santos. Viva Dom Vital, viva Nossa Senhora.